Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. A paz do Senhor, irmãos. Estamos começando mais um programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Caratinga. Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor e juntos celebrarmos em unidade a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Queremos também aqui deixar o convite para você e sua família participar conosco no nosso templo central, situado na rua Princesa Isabel, número 52. Os nossos cultos são terça, quinta e ao domingo, às 19 horas da noite. Aguardamos vocês lá. Agora, vamos ao momento da palavra de Deus. Abra o seu coração e se prepare para receber essa porção que o Senhor tem para a sua vida. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Amém. Pode se assentar, louvando o nome do Senhor. Muito obrigado. Queria que você repetisse uma frase comigo. A frase é essa: tudo que o Pai tem é meu. Você pode dizer comigo? Vamos lá? Tudo que o Pai tem é meu. Mais uma vez. Tudo que o Pai tem é meu. Meus irmãos, esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas faz parte dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. O capítulo 15 de Lucas é considerado pelos estudiosos da Bíblia como o capítulo dos achados e perdidos. Eu vou falar uma coisa aqui que não é minha. Tá? Quem falou essa frase aqui foi o pastor João de Deus há poucos dias, numa palavra que ele deu aqui. Ali o pastor João, está escondidinho ali. Ó. Isso não foi eu que falei, não, foi ele, tá? Que a Bíblia tem 80 parábolas. E das 80 parábolas, 48 foram mencionadas por Jesus. Tem um texto na filosofia, um dos filósofos falou que a repetição é a mãe de todas as habilidades. Eu anotei isso na Bíblia, li, falei algumas vezes e a gente acaba decorando, né? A repetição é a mãe de todas as habilidades. E Jesus, a sabedoria de Jesus excede qualquer sabedoria humana, qualquer sabedoria de Sócrates, Aristóteles, Platão, Sêneca, qualquer um desses filósofos que viveu numa cultura extraordinária que foi a cultura grega. Jesus falou 48 parábolas. No capítulo 15 tem 3. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. 3 parábolas em um só capítulo. Mateus registrou no capítulo 13, somente no capítulo 13 de Mateus, as 7 parábolas. Jesus gostava de falar por parábolas. O pastor Eliseu leu um aqui no início de João capítulo 10. Ele gostava de falar através de parábolas, porque as pessoas não entendiam? Não necessariamente, mas para dar algum ensinamento, principalmente aos seus discípulos. Num dos sermões mais conhecidos do Mestre, Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, esse sermão foi dito exclusivamente para os seus discípulos. E o Sermão do Monte não está só no capítulo 5 de Mateus, é o capítulo 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos formam o Sermão da Montanha. E ele falou isso exclusivamente aos seus discípulos, com o intuito de ensiná-los, ou discipliná-los, ou discipulá-los, com relação à palavra de Deus. Lucas registrou esses fatos, essas falas de Jesus no seu evangelho. E no capítulo 15 ele tratou dessas 3 parábolas que Jesus falou aos seus discípulos, às pessoas que estavam à sua volta.
A primeira parábola da dracma perdida, eu vou me concentrar no texto que eu li, mas eu quero falar sobre essas duas. A primeira parábola da dracma perdida, a mulher tinha 10 dracmas. E um dia ela foi contar as suas dracmas, as suas moedas, vamos falar assim para todo mundo entender, e ela foi contar e contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espera aí, mas eu tinha 10. Onde foi essa dracma perdida? E ela então deu uma geral na sua casa, puxou os tapetes, varreu toda a casa, e ela achou a dracma que estava perdida. Ela achou a dracma que estava perdida. O trabalho que ela teve para localizar aquela dracma foi um trabalho imenso, mas ela quis procurar aquela dracma. Para ela tinha um valor. Estava pensando esses dias atrás, quando eu estava lendo esse texto, e pensando, gente, mas ela já tinha 9, para que procurar uma? O valor das 9 que ela tinha era muito maior do que aquela uma que ela tinha perdido. Parece que não fazia sentido ela procurar uma dracma, sendo que ela tinha 9 em seu poder. Mas ela falou o seguinte, não, essa dracma representa algo para mim, e eu não vou deixá-la perdida. Qual o ensinamento dessa parábola para nós? Que tudo aquilo que o Senhor nos deu, nós precisamos dar conta disso no dia final. Será que nós estamos com tudo em ordem, conforme o Senhor nos entregou para que administremos? Nós estamos estudando sobre a mordomia cristã nesse trimestre da revista da Escola Dominical. E até aproveito para falar, quem não está vindo na Escola Dominical está perdendo um compêndio de lições maravilhosas que estamos estudando. Estudamos sobre a mordomia do tempo, hoje estudamos sobre a mordomia das finanças, a mordomia do trabalho, vamos estudar semana que vem. Eu estou falando daquele trabalho social que a igreja faz, trabalho de misericórdia e amor e por aí vai. Voltando ao texto, aquela mulher, ela procurou e achou a dracma. Da mesma forma, Jesus contou uma parábola seguinte, Lucas registrou, que um homem tinha 100 ovelhas. Esse homem perdeu uma ovelha. Perdeu aquela ovelha. E ele deixou as 99 ovelhas em um lugar seguro, aparentemente, e foi lá correndo atrás daquela ovelha que havia se perdido. Ele subiu montanhas, desceu montanhas, atravessou rios, né? Isso é a imaginação nossa de pregador. A Bíblia está escrita assim? Não. A Bíblia fala que ele foi lá e achou a ovelha que estava perdida, ele procurou. Mas a gente sabe que no lugar onde se cria as ovelhas, existem esses altos e baixos. O certo é que não foi fácil ele largar as 99 ovelhas e ir atrás daquela uma ovelha que estava perdida. Há um trabalho nisso. Isso não vem de mão beijada, isso não vem de graça. A gente tem uma noção, a gente tem uma mania de pensar, eu estou falando a gente, estou falando por mim, tá? Eu tenho uma mania de pensar que as coisas na Bíblia se tornaram fáceis. Quando a gente olha a vida de Jacó, Jacó era um camarada próspero, foi rico e tal, e a vida dele aconteceu assim no estalar de dedos. Quem falou isso? Ele trabalhou para o sogro dele 20 anos, de graça. 20 anos. 7 anos ele trabalhou enganado por Lia. Ele queria a Raquel e o sogro dele, no dia da núpcia, deu a Lia. E Lia ainda tinha uma instalação meio trocada. Ele viu aquele negócio e falou assim, peraí, mas eu trabalhei 7 anos por uma mulher que eu amava e o senhor vem com uma mulher desconfiada para o meu lado? Não, não quero isso não. Aqui no nosso território acontece dessa forma. É assim. E ele recebeu Lia. Mas ele falou assim, olha, eu não casei, eu não trabalhei 7 anos por Lia, eu trabalhei por Raquel. E ele falou assim, então trabalha mais 7 anos. Trabalhou mais 7 anos, aí sim ele casou-se com Raquel. Daí a pouco, o sogro dele, a Bíblia diz que ele mudou, o próprio Jacó falou isso, que ele mudou o salário dele 10 vezes. Da mesma forma que Jacó fez com seu irmão, usurpando alguma coisa ali, passando a perna nele em algumas coisas, né? Ele não roubou, tá, gente? Ele foi esperto nas negociações. Se eu falar que Jacó roubou, estou falando mentira. Ele foi esperto em algumas negociações, roubar não. Mas ele fez aquilo. Houve algumas trapaças da parte dele, da mãe dele, por aí vai. Os irmãos conhecem a história. Mas o fato é que ele trabalhou mais 7 anos
de graça também. No final ele trabalhou 20 anos, ele fala, olha, eu cuidei do seu rebanho 20 anos, eu não dormia de dia com medo de um lobo devorador vir cá e pegar uma ovelha sua, e de noite na geada, no frio, eu também não dormia. E a gente olha na Bíblia e fala assim, não, Jacó ficou rico da noite para o dia. Eu falei, não, ele teve que trabalhar muito. Foram 20 anos constantes. Eu ilustrei isso aqui para dizer que o trabalho desse pastor em busca da ovelha foi fácil, não. Quanto tempo ele andou atrás da ovelha? Não sei, mas o fato é, ele achou a ovelha que estava perdida. E quando ele achou a ovelha que estava perdida, ele deu uma festa. Olha, irmãos, ele já tinha 99, precisava procurar essa uma que estava perdida? Precisava. Jesus aqui não estava ilustrando uma parábola humana, ele estava falando do amor de Deus para com o homem que estava perdido. Uma alma perdida para o Senhor, ela representa mais do que o mundo inteiro. Representa. Uma alma tem um valor extraordinário para Deus. Haja vista que Deus, o próprio Deus, João, quando escreve o seu evangelho, em João 3,16, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para quem crê. E então, quando ele fala essa parábola, ele está demonstrando o amor de Deus por um que estava perdido. Tanto na dracma quando estava perdida, quanto também na ovelha que estava perdida. Houve um trabalho, houve um sacrifício, houve uma entrega, houve uma busca, houve um preço a pagar para que se recuperasse esses instrumentos que estavam perdidos. Acharam, tanto a dracma quanto a ovelha. E para fechar o capítulo, Jesus ainda fala da parábola do filho pródigo. E é aqui que quero deter-me a esta pregação, que não vou me estender. Jesus contou uma parábola e falou o seguinte, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. Se você ler no versículo 11, você vai ver isso que eu acabei de dizer. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda entre os 2. Eu não quero me deter a esse filho pródigo, eu quero falar do irmão dele. Mas é impossível falar do irmão dele sem antes falar desse filho pródigo. No Antigo Testamento, na era patriarcal, ou na época em que foi escrito esse texto, havia um costume entre os judeus, entre os do Oriente Médio, que enquanto o pai estivesse vivo, jamais poderia repartir a herança. O filho mais novo aqui, quando ele pediu ao pai que queria a sua parte, é como se ele estivesse fazendo assim, eu estou desejando a morte do meu pai para me ter a minha parte nessa herança. Ele estava falando dessa forma. Porque não ousava dividir a herança com o pai em vida. Hipótese alguma. Mas o pai fez isso. Era uma parábola, o pai fez isso. Pegou os bens, dividiu, entregou o filho, e ele foi embora, gastou tudo, e depois ele voltou. Quando o filho volta, o amor desse pai demonstrado a esse filho foi tão grande, mas tão grande, que a única vez que você vê um patriarca correndo na Bíblia é aqui nessa parábola de Lucas capítulo 15. Em hipótese alguma você vai ver nos 1189 capítulos da Bíblia, nos outros 31.173 versículos que compõem a Bíblia, nos 66 livros, você não vai ver um patriarca correndo em busca de alguma coisa. Nunca vai ver. É a pessoa que corre em frente ao patriarca, e não o patriarca. Aqui não. Aqui, a Bíblia nos diz que o pai levantou e correu ao filho. Sabe o que é isso aqui, irmãos, que Jesus estava dizendo? Ele não estava falando do costume judaico, ele estava falando do amor de Deus derramado ao homem que estava perdido. Por isso que nós vemos o patriarca correndo. O primeiro passo em relação à salvação não é simplesmente do homem. A gente tem uma fala errônea. A gente pensa assim, alguém aceitou Jesus. Antes de eu aceitar Jesus, foi ele que me aceitou primeiro. João fala isso, João 15:5. Não foi vós que escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós outros, e vos nomeei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
Não foi você que escolheu Jesus. Antes de você aceitar Jesus, Ele te escolheu primeiro. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus. O fato de estarmos aqui é um privilégio ímpar, incomparável, imensurável. O fato de gozarmos da salvação, tem nada desse mundo que paga isso, irmãos. O fato de adentrarmos ao trono da glória através da palavra de Deus e por essa porta maravilhosa que é Cristo, que o pastor Eliseu leu no início, isso é um privilégio imenso para nós. Você já pensou na salvação? Já pensou no que a salvação condiciona você? Você já parou para pensar no tanto de bênçãos que há advindas através da salvação? Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aprendemos ontem com o pastor Gil Dias aqui no seminário, né? Essas coisas que são acrescentadas são coisas relacionadas à nossa vida, no nosso cotidiano. O pão de cada dia, o que nós vamos comer, onde nós vamos deitar, o que nós vamos, nosso repouso, tudo isso vem de Deus. Isso é um privilégio, irmãos, que a gente não pode, não tem dinheiro que paga isso. Alguém pode pensar assim, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu faço isso. Tem, tudo bem. Aí a Bíblia diz assim, como aquele louco falou assim, eu vou construir 2 celeiros, que a minha colheita esse ano foi bem maior, e eu quero fazer tudo isso, eu vou pegar tudo que eu coletei e vou colocar nesses 2 celeiros. E ele fez isso, trabalhou incansavelmente, praticou aquela colheita, colocou nos celeiros e falou assim de noite, ó minha alma, folga-te, você tem os bens que você precisa, fique à vontade, faz tudo, vai se regalar com os bens. Aí viu uma voz, louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? E aí? Já parou para pensar nisso? O que você tem semeado, o que você tem guardado, para quem será? Pois bem, a parábola segue, o moço volta, o pai vai atrás daquele moço, mas era um dia de trabalho comum, quando aquele moço voltou. E o irmão dele, o irmão do filho pródigo, estava em casa, estava no campo trabalhando. E quando ele retorna do campo no dia de trabalho, ele olhou para os seus companheiros, seus amigos que estavam com ele e falou assim, peraí, que zoeira é essa aqui na minha casa? O que é isso que está acontecendo aqui? Que movimento de festa é esse? Tem algum aniversariante aqui hoje? É alguém que está fazendo aniversário que não sei de nada que está acontecendo. E alguém falou com ele assim, é o seu irmão que voltou. Ele estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. E o seu pai resolveu fazer uma festa para ele. O camarada foi tão egoísta que ele nem quis saber do irmão dele. Ele foi lá no pai dele e falou assim, pai, que história é essa? Que história é essa que está acontecendo? Eu trabalho com o senhor todos os dias. Eu estou aqui com o senhor todos os dias. Eu dei a minha vida todos os dias na sua lavoura. Olha onde eu estava agora, estava trabalhando. Aí ele nem falou o nome do irmão dele, mas esse seu filho pegou tudo que o senhor tinha, metade do que o senhor tinha, gastou tudo, e quando ele volta, o senhor ainda faz uma festa para ele? Isso está errado. Isso não pode. O senhor nunca me deu um cabrito para mim fazer um churrasco com os meus amigos aqui. Aí o pai olhou para ele, irmãos. Eu imagino o olhar daquele pai para ele. Sabe aquele olhar amoroso? Aquele olhar que repreende tudo, só no olhar, não precisa falar nada? Sabe aquele olhar de pai, que só de olhar para a gente já sabe o que o pai está querendo? Mas nesse caso, o pai ainda expressou uma palavra a ele. O pai olhou para ele e falou assim, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho, esse filho, irmãos, estava mendigando com a riqueza na sua frente.
esse filho estava mendigando com a riqueza na sua cara, vamos dizer assim, um português claro e rude. O filho estava passando necessidade com o cofre à sua disposição. Eu estava orando esses dias e pensando, Senhor, será que não é isso que acontece muitas vezes com nós, a igreja do Senhor? Nós temos a despensa aberta e estamos mendigando? Será que não é isso que acontece comigo constantemente? Deus tem a despensa aberta, eu estou com Ele todos os dias, Ele está comigo, e eu estou igual a esse camarada aqui, eu não sei que eu posso? E o Senhor trouxe essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. O que está perdido na sua vida, o Espírito Santo vai te ajudar a encontrar. O que foi perdido no seu ministério, na sua família, na sua casa, o Espírito Santo vai te ajudar a varrer a casa. O que foi perdido nos seus negócios, no decorrer do tempo, na sua vida, sei lá o que é, mas o que foi perdido, o Espírito Santo trará de volta para você. Não há ação contrária, não há ação do inimigo, não há levante satânico que impedirá a ação de Deus na sua vida para trazer à tona aquilo que você perdeu ao longo desse tempo. E talvez você esteja pensando assim, o que foi que eu perdi? Talvez você não perdeu nem o bem material, mas talvez você perdeu a comunhão com o céu. Talvez você não perdeu R$1 da sua carteira, da sua conta bancária, dos créditos, dos investimentos que você tem, mas talvez você perdeu um filho aqui na casa de Deus. Talvez você não perdeu um carro, não perdeu uma casa, não perdeu um imóvel, não perdeu nada disso, mas você talvez perdeu o que você tinha de mais precioso na sua vida, que era a comunhão com o céu, e Deus quer te dar isso de novo para você. A palavra para nós hoje é esta: tudo que o Pai tem é nosso, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 1. Eu poderia falar isso de cor, mas eu quero que você leia comigo. Leia. João capítulo 1. Eu amo esse barulhinho da Bíblia, tá? Gosto dele. Olha o que a Bíblia diz em relação a nós gentios. Olha o que João diz. João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Agora olha o versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 2 pontos. Aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Você crê no nome de Jesus? Levanta a sua mão bem alta. Deixa eu ver. Você crê no nome de Jesus? Você crê, irmãos? Então você não é um qualquer. Você se tornou um filho de Deus. Se você crê no nome de Jesus, se você professa o nome de Jesus, se você confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você não é um zero à esquerda, você também é filho de Deus. Se você
crê no nome de Jesus, se você crê que Ele desceu do céu, entregou-se a si mesmo por nós, como Paulo fala em Filipenses 2, 5, 6 a seguir, até o versículo 8, enfrentou a morte de cruz. Se você crê que ao nome de Jesus, todo homem, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Se você confessa que Jesus é o Senhor, se você diz que Jesus é o teu Salvador, se você professa que Ele é o seu Deus, você não é um zero à esquerda. Vou repetir, você não é um João ninguém, você é um filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, caminhando para o céu e triunfante nesta vida que se chama vida eterna. O que eu quero dizer a você nessa noite talvez você está tão delicado, talvez você está tão apreensivo, talvez você está igual esse menino aqui, pai, por que isso, por que aquilo? Deixa a sua razão de lado, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. É interesse de Deus, Deus quer fazer isso, Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer restaurar o seu ministério, Deus quer restaurar o seu louvor, Deus quer restaurar a sua família, Deus quer restaurar os seus negócios, Deus quer entrar na sua vida e mudar tudo, mas você também precisa querer. E a minha pergunta para você nessa noite é essa: você quer que Deus trabalhe na sua vida? Quer? Você quer que Deus trabalhe na sua vida? Sim ou não, irmãos? Amém? Você quer uma resposta de Deus para você? Ele não vai trabalhar, Ele já está trabalhando. Ele não vai começar a trabalhar, Ele já está trabalhando. Essa situação que você está enfrentando é para você buscar Ele mais. Esse momento que você está atravessando na sua vida é para você cair na real e buscar Ele mais. Essa situação que você vive na sua casa, na sua família, com seu ente querido, sei lá com o que é, essa situação não foi condicionada por você mesmo. Essa situação é para provar o quanto o nome de Deus será glorificado na sua casa e o tanto de bênção que você vai ter para contar que Ele é o Senhor. Pega isso e lança na mão dele. Para de reclamar do que um recebe, o outro não recebe, que um faz, o outro não faz. Para com isso. Comece a adorar a Deus pelo que você tem hoje e pelo que virá na sua vida. Faça como o filho pródigo, reconheça o erro, reconheça o que precisa mudar e mude e transforme, chega ao Pai, peça a Ele perdão. Senhor, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas a minha vida, trata-me como um jornaleiro na sua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Reconheça que você precisa melhorar. Reconheça que esse problema não é para a sua destruição. Esse problema é para mostrar o tamanho do Deus que você serve. Essa dificuldade não é para te destruir. Essa dificuldade é para que o nome do Senhor seja glorificado e que as pessoas em volta reconheçam que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor. Pensou no que está te atrapalhando, no que está te incomodando? Pensou? Agora pega e entregue isso nas mãos do Senhor. Entregue isso nas mãos do Senhor. E quem sabe ainda hoje, escute isso, quem sabe ainda hoje, a providência de Deus virá para a sua casa. Quem sabe, talvez antes de você chegar na sua casa, você receba uma mensagem através do WhatsApp ou de uma ligação. O problema está resolvido, a situação está sanada, o problema já não existe mais e você adora o nome do Senhor. Deus está fazendo algo diferente na sua vida. Chegamos ao final de mais um programa Novo Alvorecer. É muito bom termos esse momento juntos com você e toda a sua família. Quero aproveitar para reforçar o nosso convite de ter você participando nos nossos cultos, nas terças,
quintas e aos domingos, às 19 horas, na Rua Princesa Isabel, número 52, no nosso templo central. Que Deus abençoe você e que você possa estar conosco de novo amanhã, no nosso próximo programa. Até mais! Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.